Tudo bem? Aqui Jefferson Machado em mais um vídeo para você, mais um conteúdo, os 5 estágios do relacionamento. Você conhece? E nesse vídeo vamos falar sobre esses 5 estágios e a importância dele para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, o porquê, como ele interfere ou como ele já interferiu no nosso relacionamento e o que nós podemos fazer ou qual atitudes tomar em relação a esses estágios para que nós possamos ter um melhor resultado a cada dia em nosso casamento. E esses estágios eles são denominados ou foram construídos a partir de observações de casais pela doutora Susan Campbell, que é uma psicóloga também, PhD em relacionamentos, e ela, por observar casais, ela observou esses parâmetros nos estágios aí do relacionamento. Eu sou o Jefferson Machado, como eu disse, e o meu intuito aqui nesse canal é de ajudar você a obter o amor que você deseja, mesmo que só você esteja buscando. É isso aí. Então vamos lá. Por que alguns relacionamentos terminam e outros duram tanto? Eu estou aqui olhando para o meu computador aqui embaixo, fiz um script para que eu possa ser mais assertivo e objetivo no meu conteúdo para você, para que possa ser transmitido com mais clareza e objetividade. Então os relacionamentos, como eu disse, ele passa por esses 5 estágios. E por que alguns casamentos, alguns relacionamentos terminam e outros duram a vida toda, né? A taxa de divórcio aí ela é muito grande, nos 3 primeiros anos, 3, 4 anos aí é muito grande, porque às vezes nós não conseguimos nos conectar, não conseguimos lidar um com o outro. E eu falo por meu casamento, um dos fatores que me levou a querer ajudar pessoas nesse nicho foi por eu ter passado por momentos de tensão no meu casamento e não ter conseguido em alguns momentos agir de uma forma que viesse trazer um resultado melhor. E quando eu comecei a desenvolver na minha vida emocional, conhecer as minhas emoções, conhecer o meu perfil, entender a minha esposa, então eu comecei a passar a observar e a visualizar o meu casamento e enxergar de uma forma diferente, e o que trouxe, que está trazendo um resultado melhor no nosso relacionamento. Não que a gente não passa por problemas, que nós não temos preocupações, não temos conflitos, mas quando a gente tem uma visão diferente sobre o nosso relacionamento, as nossas atitudes, elas mudam. Então, por que é importante a gente saber essas cinco fases? As 5 fases vou falar aqui resumidamente para você, que a primeira fase é o palco do romance, onde nós nos apaixonamos. O segundo, a fase da luta pelo poder. O terceiro, o estágio da estabilidade. E a fase do compromisso, o quarto. E o quinto, estágio da cocriação ou da bênção ou da felicidade plena em nosso relacionamento. E por que é importante eu saber desses 5 estágios, Jefferson? Para saber se eu estou estagnado ou se eu estou evoluindo, né? Saber qual que é o propósito do meu casamento, por que nós nos casamos, será que eu casei, será que eu me uni à minha esposa com o propósito correto, com a visão correta, será que eu via isso a longo prazo, ou porque eu casei só porque ela era bonita, porque ele era bonito, porque ele me fazia feliz no começo, ali quando a gente estava namorando, por que eu casei, né? Então é muito importante, e sabendo desses 5 estágios, eu posso tentar identificar em que estágio em que eu estou e tentar passar para o próximo estágio e chegar até o último estágio, que é o estágio da cocriação, da bênção, né? O estágio ao qual Deus, eu creio que preparou para nós, o qual Deus quer que nós atingimos esse estágio. Como eu já falei aqui, o primeiro estágio, então, é a fase do romance. Até alguns especialistas falam que esse é a fase do vício em drogas. Por que essa é a fase do vício em drogas? Porque quando nós conhecemos uma pessoa, que nós nos apaixonamos, lá na fase, às vezes quando nós estamos namorando, a gente se conhece aquela pessoa, nós ficamos
querendo estar o tempo todo com ela, ela faz a gente se sentir feliz, vivo, e tudo isso nada mais é do que impulsos emocionais motivados por hormônios, né? Vou falar mais na frente aqui. Então, essa é a fase do amor na fase imatura, ou seja, porque a gente está sendo motivado por hormônios, a gente não consegue ver as características positivas ou negativas da outra pessoa, não ponderamos alguns aspectos do relacionamento, a diferença, o que você gosta, você quer ter filhos ou não quer, onde você quer morar, perto ou longe dos pais. Então a gente às vezes fica fissurado com aquela pessoa e a gente não esquece de tentar entender alguns aspectos diferentes. Então, qual que é a definição de alguns dicionários dessa paixão? É uma emoção ou sentimento muito forte, capaz de alterar o comportamento, o raciocínio e a lucidez. É deixar-se levar pelas paixões, que é o dicionário Aulete, dicionário digital. E um outro dicionário diz o seguinte: é um amor ou admiração tola ou extravagante. Olha que interessante. Então, ela é tola porque só podemos ver o lado bom do nosso parceiro, né? E vendo apenas através de um óculos cor-de-rosa, um óculos onde tudo é bonito, onde tudo é belo. A gente, quando está com o outro, nós temos esse sentimento de prazer, de alegria, motivado por esses hormônios. Mas a gente vai entender agora que isso também não é ruim, né? É uma maneira útil, né, de entender a importância do romance, é olhar através das lentes da evolução. Então a natureza, eu creio que Deus criou isso para nós nos aproximar. A natureza garante que a gente se aproxime, né, e que a gente venha perpetuar, que a gente venha continuar a nossa espécie, a gente venha continuar as nossas gerações. Então é uma ajudinha aí da natureza para que nós possamos nos unir. Até porque nós falamos aqui que depois que passa essa fase, vem a fase da ressaca, em que nós começamos a ver as qualidades negativas da outra pessoa, porque nessa fase da paixão a gente esconde as nossas qualidades negativas também. Nós não queremos mostrar quem somos, se às vezes nós somos desorganizados, se às vezes a gente tem algumas qualidades ou alguns hábitos que talvez nós temos como negativo, a gente não quer mostrar para outra pessoa porque nós temos medo de sermos rejeitados, de sermos reprovados, né? É semelhante lá quando a gente vai fazer algum estágio, alguma entrevista de emprego, a gente só mostra as qualidades que nós temos, né? Eu lembro quando eu namorava com a minha esposa, eu me arrumava, gostava de cantar, de tocar violão, e isso ela admirava, porque a gente tenta mostrar só os aspectos positivos da gente. E nós também só enxergamos os aspectos positivos da outra pessoa. Às vezes até os nossos pais, algumas pessoas, vai com cuidado, toma cuidado, vai com calma. A gente não quer saber, porque aquela pessoa, ela nos oferece, nos estimula, nos faz nos sentir tão amados, ou uma paixão tão grande que a gente não quer saber. A gente só vê o quanto aquela pessoa é igual a gente e o quanto ela gosta, ela tem as mesmas características, às vezes, qualidades, e a gente não quer ver o ponto negativo. E por que também a gente se aproxima? Porque essa pessoa ela tem características, qualidades que complementam a gente. E a gente se torna mais forte, porque tem outra pessoa com outras qualidades que compensam a gente. Então, geralmente, uma pessoa é mais analítica, a outra pessoa é mais carinhosa, é mais expressiva, e eu vejo isso no meu relacionamento. Assim, quando eu casei com a minha esposa, eu admirava o fato dela ser analítica, dela ser estudiosa, tudo que ela fazia era detalhado, era bem feito, e eu já tenho uma característica de fazer, às vezes, ser um pouco desorganizado, né? Ela admirava o fato de eu ser uma pessoa expressiva, brincalhona, ela já é uma pessoa mais analítica, mais retraída, uma pessoa que não é muito dada de primeiro, ela gosta de conversar, mas se a pessoa vem conversar com ela, então de alguma forma ela me admirava e aquilo de alguma forma completava ela, e
ela também, as características dela me completavam, me fazia me sentir completo com ela. Olha que interessante. E se nós soubéssemos das características negativas da outra pessoa, a gente corria léguas, né? A gente não queria nem saber da outra pessoa, porque de saber as características negativas dela. Então é por isso que a natureza, eu acredito, né? É por isso que Deus criou essa maneira de nós nos aproximarmos, de nós sermos drogados, de nós não, nos unirmos aí na fase do romance. Não é tudo negativo, não é verdade? Então, como eu vou falar agora sobre a química do amor, quais são as químicas, quais são os hormônios. Então, o nosso cérebro libera um coquetel de substâncias químicas. Por isso que é a fase que eu falo que nós somos, né, vício, é a fase do vício em drogas. Porque nós liberamos hormônios como ocitocina, feniletilamina, serotonina e dopamina. E olha que interessante, esses hormônios também não são ruins, são hormônios liberados, são hormônios, a dopamina, do prazer, da recompensa. Quando você come um bolo, quando você faz um exercício que te traz prazer, você libera dopamina, libera esses hormônios que dá a sensação de prazer. E olha que interessante, eu pesquisei aqui aonde que esses hormônios também eles têm o papel. Olha aqui, quando você beija, libera ainda o hormônio do amor, a ocitocina. Olha aqui, ó, como eu disse, a ocitocina é liberada quando nós estamos apaixonados. Então, beijar libera ainda o hormônio do amor, que é a ocitocina. Também é associado ao beijo a dopamina, também é associado. Quando nós beijamos, também libera a dopamina. Olha aqui, ser acolhido entre os braços de outra pessoa reduz a quantidade de dois hormônios do estresse, o cortisol e a norepinefrina, e aumento da ocitocina, que tem aqui um dos hormônios aqui, né, quando nós estamos apaixonados. O hormônio associado ao amor maternal, então conclui a psiquiatra Karen, é um nome americano, né, da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos. Então, quando nós abraçamos, nós liberamos, né, a norepinefrina, que diminui, que reduz aí o estresse, os hormônios do estresse. Olha que interessante. Então, o nosso casamento, um dos propósitos é de nós nutrirmos emocionalmente, é de nós nos sentirmos. O amor nada mais é do que essas ações, do que eu fazer com que a outra pessoa se sinta amada, eu acalmar a outra pessoa quando ela está estressada, às vezes quando chega do serviço, a esposa quando está estressada com o serviço da casa. Quando nós nos conectamos emocionalmente, a gente às vezes abraça, beija, então nós nos acalmamos aí um ao outro, nós somos uma fonte de prazer. E quando nós não entendemos, não temos a conexão emocional, não temos essa liberdade, quando esses atos de carinho diminuem o nosso relacionamento por causa dos conflitos, então a gente para com esse afeto, com essas ações. E olha que interessante, né? Eu acredito que Deus criou tudo isso, tudo é perfeito, porque nós não precisamos de saídas, não precisamos de colocar coisas no lugar do nosso relacionamento. Por exemplo, se o nosso casamento ele está sendo uma fonte de dor, uma fonte de desprazer, como eu disse num vídeo anterior sobre as fugas, nós não precisamos suplantar nosso casamento, às vezes indo jogar futebol com o nosso amigo, ou ficar o tempo todo no videogame, ou no computador, ou no celular, ou só dedicar o tempo específico para os nossos filhos, ou a pornografia, ou a traição, porque são algumas coisas dessas nós utilizamos como saídas, como fugas para suplantar ou para desviar o nosso foco do nosso relacionamento. Por quê? Porque quando eu estou chegando do meu trabalho, eu sinto uma dor, um estresse só de saber que eu vou ter que olhar para minha esposa, porque aí ela me critica, porque a gente briga. Eu sinto desprazer ou dor quando meu marido está para chegar do trabalho, porque ele briga, ele me critica, a gente só discute. Então eu viro o meu foco para somente os meus filhos, para cuidar da casa, ou para ficar assistindo um filme no Netflix, ou eu só me sinto vivo, prazeroso quando eu estou jogando futebol com meus amigos. Tem coisas dessas que não é prejudicial, né? Como cuidar dos filhos, brincar com os amigos, assistir um filme, são coisas que traz
prazer, diminui o estresse, mas quando nós usamos às vezes, se isso está se pondo no lugar do nosso relacionamento, que está impedindo nós de nos conectarmos, pode ser um problema. Então, olha que interessante, como eu disse, Deus criou tudo perfeito. Então, quando nós beijamos um ao outro, quando nós abraçamos, a nossa relação sexual, sadia, tudo isso traz esses benefícios, traz esses hormônios, traz esse prazer, esta alegria. E o que mata isso é a desconexão emocional, como a gente vai ver aqui no outra fase. Por que ela acontece, essa desconexão emocional, né? Então, alguns especialistas dizem uma coisa interessante. Na verdade, a única diferença de estar apaixonado e estar viciado, né, ou drogado, é que estar apaixonado é legal, porque é liberado de forma natural, a gente não precisa de um ópio, de uma cocaína ou de outra droga para induzir nós a sentirmos vivos, a nos sentirmos felizes. Então a gente fica induzido por uma névoa de drogas, né, de hormônios, e a gente esconde as nossas falhas do nosso parceiro. Também faz você se dizer e fazer o que for necessário para se dar bem e agradar o outro. Então, quando a gente está motivado por esse hormônio, a gente é motivado por ele a fazer o que agrada o outro. Eu tenho uma história que eu contei no outro vídeo, que é da namorada, da esposa, que quando estava namorando, ela sentava para assistir futebol com o namorado. Depois que eles se casaram, que passou aquela fase da paixão, ela realmente ela não gostava daquilo, ela só fazia porque o namorado gostava. Então, para ela era prazeroso estar do lado dele. E quando eles se casaram, o fato dela parar de fazer isso fez eles ver ela com outros olhos, como uma pessoa diferente daquela a qual ele projetou, daquela a qual fazia ele se sentir bem, né? Que é aqui esses sentimentos motivados por esses hormônios, que já vai para outra fase que eu vou falar daqui a pouco, que é a fase da luta pelo poder. Então, a armadilha desse estágio é a nossa desonestidade, entre aspas, por nós não mostrarmos, né, quem realmente nós somos, as nossas características, ou conversarmos sobre o que nós queremos no futuro, se é seguir uma carreira, ou se é ter filhos mais cedo ou mais tarde. E a gente às vezes não fala pelo medo da rejeição, medo de nós, né, não ser aceito pelo outro. A gente só mostra as nossas qualidades positivas. E depois que passa essa fase, né, vem a ressaca do amor, que ela acontece aí entre 2 meses a 2 anos, segundo a doutora Susan Campbell, né? Então, de uma hora para outra, a gente acorda e pensa, puxa, algo está errado nesse casamento. Essa pessoa ela é totalmente diferente daquela qual eu namorei. Ela não é mais aquela mesma pessoa amorosa, aquela pessoa que me fazia sentir vivo, aquela pessoa que estar com ela tudo era belo, era cor de rosa, né? E a gente então tenta começar a mudar aquela pessoa, mas isso é na outra fase. E às vezes essa fase ela nos desenvolve algumas crenças limitantes. Por quê? Porque, né, as empresas de filme, Hollywood, ela glamorizou esse palco do romance, fazendo parecer que é o auge da realização humana, que a paixão é o auge, é o objetivo quando nós nos casamos, quando nós começamos a namorar, conhecemos o outro, né? O fim, então, é essa paixão eterna, né? É o Romeu e Julieta que encontram e vivem felizes para sempre. E a gente sabe que não é assim, que o nosso relacionamento ele tem fases, e em cada fase tem um desafio, né? Tem o desafio dos filhos, do primeiro filho, do segundo, tem o desafio da nossa vida profissional, tem o desafio da nossa família, né? Então, quando nós temos essa visão que temos desafio, então a gente imagina que
quando às vezes vem esse desafio e a gente se desconecta, quando vem o desafio do filho, de criar o filho, do trabalho, das contas para pagar, e a gente começa a ter conflito por isso, ou começa a ver as diferenças do outro, que o outro não é mais como antigamente, então a gente agora pensa, não somos compatíveis, somos incompatíveis, né, baseado nessa visão romântica, né, que tudo tem que ser lindo, romântico, né? E a gente fala também que não rola mais a química. Às vezes essa fase ela acaba também no namoro. Quando a gente namora há muito tempo, essa fase acontece já no namoro e termina aí entre 2 meses a 2 anos. E a gente pensa, não rola mais a química, essa pessoa é incompatível comigo, então vamos nos separar. Só que depois que passa essa fase do romance, a gente continua casado, namorando, né? Dependendo do nosso relacionamento, vem o estágio da luta pelo poder, que é depois da ressaca do amor. E a maior porcentagem de divórcios do primeiro casamento acontece aqui em torno de 3 a 4 anos, porque é doloroso, né? Aquela ilusão do amor romântico desaparece, que a gente imaginava que duraria para sempre, né? A gente se sentia vivo, né? Como o Dr. Harvey Hendricks explica, que quando nós conhecemos o nosso cônjuge, então no sistema límbico, o nosso sistema, o velho cérebro, como ele diz, ele olha para aquela pessoa e fala, nós encontramos a pessoa que vai nos cuidar, aquela pessoa que vai continuar nos permitir continuar o nosso crescimento. E quando essa pessoa muda totalmente, então ele explica que aquela pessoa que agora era uma fonte de prazer, era uma fonte de nutrição, ela muda, ela se torna uma fonte de dor pela briga, pela crítica, então essa pessoa é uma fonte de dor, então o nosso sistema límbico tende a nos afastar dessa pessoa, ou a gente tenta mudar essa pessoa, tenta forçar ela a se tornar aquela pessoa a qual nós projetamos, ou que nós achamos que era quando nós estávamos apaixonados. Por isso que fala da fase da luta pelo poder. A gente luta para receber aquela química, aquele amor pelo poder, né? A gente força o outro, então vem o sentimento de decepção, de raiva, né? Agora tudo que a gente vê são as diferenças um do outro, e por ele ser diferente, ele é estranho, ele é uma pessoa, não é a pessoa a qual eu confiei, então eu tento mudar. Então a gente começa a trabalhar tentando mudar o parceiro para ele voltar à pessoa que a gente esperaria que fosse, né, lá da fase do romance, ou a gente também tenta puni-lo, né? Tenta forçá-lo para voltar ou tenta punir, ou ambos as coisas a gente faz. Olha que interessante, às vezes a gente deixa de conversar, às vezes diminui o sexo, para de dar atenção para o outro, começa a dar desprezo, porque aquela pessoa, ela já não é aquela pessoa que me dava prazer, ela não é aquela pessoa que eu me casei, ela não é aquela pessoa a qual eu projetava que era, e agora vem as discussões. E muitas das vezes nessa fase, um parceiro se retira enquanto o outro persegue. E eu gosto dessa fase, dessa explicação que o Dr. Harvey explica que geralmente ele faz uma analogia que aquele que se retira, que se retrai, ele é a tartaruguinha, e o outro parceiro que persegue a tartaruga é o granizo, que ele é simbolizado por um desenho que é uma nuvenzinha ali de granizo, né? Então o parceiro, a tartaruga, se retira, o granizo vem, começa a perseguir, começa a criticar, por que você não me dá atenção, por que você não conversa, por que a gente não faz mais nada junto, por que você não assiste mais futebol comigo, por que você não faz mais algo comigo. Então um fica perseguindo e o outro se retrai, evitando o conflito para ter um espaço, né, para ele se sentir vivo, para ele não correr o perigo da chuva de granizo. Então o objetivo desse estágio é que você estabeleça sua autonomia
dentro do seu relacionamento, sem destruir o vínculo amoroso, né, que vocês dois trabalharam com tanto cuidado para construir. Então eu já fiz um vídeo falando sobre a autoabsorção, que a autoabsorção é eu pensar que nós dois somos um e eu sou único. Eu não consigo observar, eu não consigo entender o mundo do outro. Eu não vejo o outro como diferente de mim. Eu não entendo que o outro tem história, tem perfil, tem emoções originadas desde a sua infância diferente da minha. Então eu julgo, eu critico o outro, eu não entendo o perfil do outro, que ele é diferente de mim. E o lado oposto da autoabsorção é a diferenciação, que é isso aí. Eu entender que a outra pessoa tem emoções desde a sua infância, desde a sua história de vida diferente, tem valores diferentes do meu, tem perfil diferente do meu. Como eu disse, eu sou uma pessoa influente, uma pessoa que gesticula ao falar, que gosta de falar, se comunicar. A minha esposa já é diferente, ela é analítica, ela já é mais retraída, ela não gosta de se expor. Para ela é totalmente improvável ela fazer um vídeo igual eu estou fazendo aqui, porque ela é diferente de mim. Então, quando eu não entendo isso, às vezes eu posso forçar ela. Por que você não faz igual eu? Por que você não é igual eu, que se comunica, por que você não se alinha nesse projeto comigo? Olha que interessante. Não, porque ela é diferente, ela tem objetivo, ela tem um perfil diferente do meu. E quando eu entendo isso, eu diferencio, que é a diferenciação, que aí eu respeito, eu tenho empatia, eu reconheço e valorizo a diferença que ela tem de mim nas suas emoções e no seu perfil comportamental. Jefferson, quanto tempo vai durar essa fase da luta pelo poder? Quanto tempo dura? Né? Pode durar de meses a ano. Há casais que têm 40, 50 anos e ainda volta nessa fase. Ainda tenta mudar o outro, tenta criticar o outro, dar desprezo para o outro, tentando mudar o outro. E sempre está recorrendo nessa fase e vai prejudicando, vai desconectando no casamento ainda mais. Então, quanto tempo dura dependerá da sua vontade de aceitar a mudança, né? De entender que a outra pessoa é diferente, né? A história da infância da outra pessoa, qual é o estilo de apego, como que foi o estilo de relacionamento que ela desenvolveu com os seus pais, e vai depender de viver novas experiências, e adquirir novas habilidades de comunicação, né? Entender o perfil comportamental da outra pessoa, entender que ela é diferente de mim, e eu começo a sair dessa fase por aceitar a diferença e adquirir novas habilidades de comunicação dessa pessoa. E um fato interessante é que se torna um ciclo, né? Sem as habilidades para eu navegar, né, por esse estágio, então a gente continuar retornando a esse estágio repetidamente ao longo do relacionamento. Essas fases, ela não é linear. Às vezes você pode estar lá na fase pode estar aqui nessa fase, volta lá na fase do romance, acontece alguma coisa, pode acontecer aí uma coisa que seja de impacto emocional, às vezes um filho que, sei lá, que alguma tragédia que faz unir o casal, que faz a pessoa repensar sobre a vida, então eles retornam à fase do romance, ou aplica algumas coisas, algumas técnicas lá, faz alguma viagem, alguma coisa, mas depois volta nessa fase da luta pelo poder, porque começa novamente, ou alguma fase, chega na fase do primeiro ou do segundo filho, e a pessoa não tem habilidades, e nós também mudamos. Nós não somos também estáticos, nós mudamos constantemente. Temos também os estresses, os estressores do nosso trabalho, nosso dia a dia, nossas agendas. E se a gente não evoluir, a gente volta nesse estágio. Não é uma coisa
linear. Primeiro a fase do romance, depois da luta pelo poder, depois outras fases que eu vou falar. Às vezes nós podemos voltar no romance ou voltar nessa fase. Então, existem duas maneiras com as quais os casais lidam com esse estágio da luta pelo poder, né? Eles se separam porque não conseguem lidar um com o outro, por causa das críticas, das confusões, das discussões, o outro, um tentando mudar o outro, né? Discutindo, cobrando, criticando. Então, os casais não conseguem lidar com essas frustrações, com essas dores e acabam se separando. Ou outros, né? Ou então sobrevivem. Como sobrevivem, né? Vendo o casamento como que eu preciso me sacrificar, né? E ter um compromisso. Então o casamento acabou esvaindo emocionalmente e a nossa vida sexual. Então a gente às vezes vive só como companheiro de quarto. A gente sobrevive a gente sobrevive aceitando que o casamento, que a vida é desse jeito, há outras pessoas que vivem assim, né? O casamento é assim mesmo, é uma fonte de estresse, mas a gente tem que lidar, né? Eu tenho o meu compromisso, né? Porque por causa baseado nos meus valores, né? Antigamente há muita história disso, que a esposa vivia num casamento às vezes baseado na vergonha de separar, porque era vergonhoso, e no nossos dias às vezes há muitos problemas até em casais cristãos, de pessoas que estão na igreja. No meu caso, eu sou cristão, sou evangélico, a minha esposa, meus pais são evangélicos, infelizmente se separaram. Eu estava com o meu casamento indo a pique, e não por causa de Deus, culpa de Deus ou culpa, mas porque nós não conseguíamos lidar com as nossas emoções, com as nossas diferenças. As nossas emoções despertavam e a gente não conseguia lidar com esses estressores, né? Há fatos, porcentagens de divórcio dentro de pessoas que estão na igreja. Então, não é porque a palavra de Deus não é poderosa para isso, é porque às vezes a pessoa não sabe, ou porque a pessoa não consegue lidar com os problemas no relacionamento. Então, às vezes eu fico no relacionamento, eu sobrevivo por causa do compromisso e eu me sacrifico por causa dos meus filhos também, né? Então, o relacionamento não é uma fonte de felicidade, mas eu estou aqui, a gente está sobrevivendo, a gente está vivendo um dia após o outro. Isso é muito importante, mas o relacionamento, o verdadeiro propósito é que nós consigamos chegar no propósito final que eu vou falar, que é o propósito de felicidade, de bênção, de cocriação, em que nós, vou deixar para falar no final para você entender. Então, como superar essa fase da luta pelo poder, Jefferson? É comunicar gentilmente as minhas necessidades, reparar rapidamente as desconexões emocionais. Como assim? Reconhecer quando eu falhei, reconhecer quando eu extrapolei, reconhecer que eu preciso pedir perdão. O meu casamento, por eu saber de tudo isso, não é mil maravilhas. Eu tenho um desafio com a minha esposa, temos diferenças de ideias, mas quando nós temos essa visão de que nós somos diferentes, de que é normal surgir essa diferença, esse conflito, então às vezes a gente pede perdão para o outro, pede desculpa, reconsidera algumas palavras, aplica ferramentas, novos conhecimentos. Eu descobri meu perfil comportamental, o dela, a linguagem de amor minha, a linguagem do amor dela, como ela se sente amada, como ela gostaria que falado ou agir, como eu poderia agir com ela. Então não quer dizer que nós não temos problemas. E eu gosto até de uma explicação de um coach que foi um dos meus mentores, que as nossas emoções, ela é como um gráfico. Imagina um gráfico, um dia eu tô bom, outro dia eu tô ruim, um dia eu tô bom, outro dia eu tô ruim. Só que quando nós nos conectamos emocionalmente, a gente entende a diferença um do outro, a gente vai estar dessa forma, diante do desafio. Tô bom,
tô ruim, tô bom, tô ruim, tô bom, só que os nossos resultados vai ser positivo. Não quer dizer porque eu ajudo pessoas, porque eu tenho essa mentalidade de evolução que eu não tenho esses conflitos, mas eu vou ter um resultado positivo por saber dessa diferença. Meu amigão Tiago, boa noite, meu querido, obrigado pela sua atenção. Então, o meu resultado diante das minhas emoções, ele vai ser positivo, porque as emoções são coisas que não é uma coisa que eu escolho sentir, mas o resultado das minhas ações diante das minhas emoções, ele pode ser positivo ou negativo. Se eu estou estressado quando chego do trabalho, eu posso escolher falar gritando com a minha esposa, ou descontar nela ou nos meus filhos, ou eu posso tentar me acalmar, abraçando ela, beijando meu filho, e o resultado vai ser diferente diante daquela emoção negativa. Então, como superar a luta pelo poder? Aprendendo a compartilhar o poder e perceber que usar a força nunca vai conseguir o que eu quero, né? A luta pelo poder é o quê? É forçar a pessoa a se tornar aquela pessoa com a qual eu me apaixonei, aquela pessoa, né, que eu só vi as qualidades positivas dela, e agora na luta pelo poder eu quero mudar ela para ser aquela pessoa que eu projetei. E agora eu tento mudar ela pela força. Mas quando eu aprendo a compartilhar o poder, que é ser vulnerável, que é expressar as minhas necessidades de forma aberta, o porquê que eu quero a atenção dela, porque eu quero que ela seja assim comigo, ou aceitar as diferenças dela, que ela tem um perfil diferente do meu, então eu compartilho o poder. Eu me abro para ela pedir o que ela precisa de mim e eu falo o que eu preciso dela também. Dentro de um ambiente de segurança, não sem medo de que ela vai me abandonar, sem medo de que ela vai me criticar, sem medo de que ela vai ignorar os meus sentimentos. É muito interessante isso aí. Então, outro ponto, desistir das fantasias da harmonia sem luta e aceitar e apreciar a diferença um do outro. Desistir da fantasia da harmonia, de que tudo é flores, de que tudo é igual aos filmes de Hollywood, que nós somos felizes para sempre, que tudo é cor-de-rosa, como lá na fase da paixão, né? Então, e a luta é uma oportunidade, é o nosso relacionamento tentando crescer, e é uma oportunidade para eu desenvolver as minhas habilidades, é uma oportunidade para eu evoluir. Como eu disse, a minha esposa ela tem um perfil diferente, ela tem algumas qualidades e eu tenho as minhas qualidades. Ela tem uma qualidade de ser organizada e eu às vezes sou desorganizado. Então às vezes eu deixo uma toalha na cama, ou às vezes eu não organizo a minha mesa. Então ela vai lá, ela dá uma dica, então aquilo me força a ser organizado. Aquilo me força a desenvolver a minha habilidade de ser organizado. Olha que interessante. E com isso eu cresço, eu evoluo, isso faz sentir ela importante. Eu estava lendo um artigo há poucos dias e eu vi Dr. Harvey Andrews explica que um casal estava tendo conflitos e depois no final veio a saber que do que a esposa gostaria que o marido fosse é que era organizado com a casa, reconhecesse o valor dela de manter uma casa limpa, porque a casa era como se fosse uma extensão dela. Olha que interessante. Quando a casa dela estava organizada, ela se sentia bem. E eu até comentei isso com a minha esposa, porque ela é dessa forma. Ela fala que quando a casa está desorganizada, ela se sente mal com isso. Mas quando ela organiza a casa, quando ela consegue fazer tudo aquilo que ela propôs no dia, ela se sente bem. Para mim já não é um valor tão alto de organizar, de tudo estar limpinho, mas para ela é. Então, se eu não reconheço isso dela, se eu não reconheço, né, se eu não tiro o meu sapato para entrar dentro de casa, se eu não coloco as coisas no lugar, isso vai fazer ela se sentir desvalorizada, porque eu não estou reconhecendo o fato dela gostar disso, né? Então, entra num conflito, ela não vai se sentir reconhecida, ela não vai sentir que eu reconheço o valor dela,
o perfil dela de analítica. Da mesma forma, se ela não me apoiasse no meu projeto, ela me apoia no projeto de ajudar casais, de fazer vídeo, talvez ela pudesse ou pode se sentir às vezes um pouco, né, desconfortável pelo fato de eu às vezes até falar do nosso relacionamento aqui como exemplo, mas ela me apoia porque ela sabe que é algo que me faz bem, que é algo que me complementa, algo que me faz sentir valorizado, como um senso de propósito. Então ela me valoriza, ela reconhece o meu potencial e ela me apoia de fazer o que eu faço. Olha que interessante. Então eu me sinto amado por esse reconhecimento, eu me sinto valorizado e ela não tenta me mudar. Nossa, isso é chato, isso é, né? Você gosta de se aparecer, que é algum dos fatores. Às vezes o casal não reconhece esses pontos do outro, as qualidades, às vezes critica. E isso está dentro da luta pelo poder. Então, a consideração final para nós passarmos para outra fase, né? Nós falamos aqui já da fase do romance, né? Agora falamos da luta pelo poder e a consideração final por mais simples que pareça, realmente passar pelo estágio da luta pelo poder é uma jornada acidentada para a maioria dos casais. É estressante, é espinhoso, não é uma jornada simples, como toda jornada, né, para a gente se formar, para a gente realizar um projeto, é uma jornada que tem os seus espinhos, que tem os seus pontos negativos, né? E às vezes nós temos também pelo medo de nós enfrentarmos os nossos aspectos das nossas emoções, até às vezes baseado nas nossas crenças, né? Como eu já disse em outros vídeos, o homem ele tem uma crença, na maioria das vezes, por causa da nossa sociedade, que homem não chora, homem tem que ser forte. Então a gente às vezes tem medo de se conectar ou de expressar, ou até nós não temos essa noção de sentimento. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, às vezes eu via ela chorar e eu não entendia porque daquilo, eu não conseguia de alguma forma acalmar ou mostrar um apoio para ela, porque a mulher ela tem uma facilidade de se comunicar, de se conectar com o seu sentimento. Às vezes o pai ou a mãe, por ser a moça, a princesinha da casa, ouve a filha, né? A mãe se conecta mais, só que com o homem, então às vezes o pai, engole esse choro, homem tem que ser durão, vira homem, rapaz, não seja mole. Então às vezes nós amortecemos essa parte de nós, homens, e às vezes expressar nosso sentimento, falar do que nós estamos sentindo para nossa esposa, às vezes gera um desconforto, gera um medo. Então, se conectar, passar dessa fase da luta pelo poder é uma fase, é uma jornada espinhosa de obstáculos, mas o resultado ele é prazeroso, como todo projeto, como todo alvo que nós queremos atingir na nossa vida. Então, o que esperar além da luta pelo poder é a outra fase, que é o estágio da estabilidade. Só que ainda não é o estágio final. Como eu disse, são 5 estágios. E nessa fase do estágio da estabilidade, ela segue um período de paz, né? A emoção de amar retorna. Fica muito claro que você conseguirá mudar seu parceiro, né? Que não vai conseguir mudar e desistiu de tentar, né? Há um respeito mútuo. Mas se a gente não cuidar, vira monótono. A gente estabiliza, mas não cresce, não se abre. A gente desenvolve algumas maneiras de se relacionar que não seja criticando o outro, mas também a gente não evolui. Então uma dica aqui é sair da zona do conforto, do tédio, é continuar evoluindo, é continuar crescendo. E quando eu estava estudando aqui esse estágio, eu me lembrei que às vezes nós, quando acontece algum problema, eu me lembro do meu relacionamento, quando eu passei por uma fase, às vezes que eu pensava que não dava mais a minha esposa, que a gente ia ter que terminar, se separar, a fase muito crítica. Então algumas pessoas, amigos, pastores deram um conselho, então a gente continuou. Só que a gente não se conectava, não entendia ainda o outro, não conseguia saber o porquê dos problemas, não sabia entender a motivação
a origem dos nossos problemas. Então a gente não evoluía. E às vezes até, eu estava conversando com um amigo hoje, às vezes até a gente usa alguns artifícios para tentar conectar, para tentar manter o casamento, que é o sexo, né? Eu até estava falando com ele que o sexo, ele é o quê? Ele não é o fim também do nosso relacionamento. Às vezes a gente casa lá quando, né, a gente namora pensando no prazer, às vezes, né, quanto vai ser bom o sexo, a nossa relação sexual, só que o sexo ele não é o fim, ele é, como eu disse para o meu amigo, na minha percepção, ele é um subproduto da conexão emocional, ele é o resultado de uma boa interação. Eu fiz uma analogia que é semelhante a uma empresa, uma usina de açúcar e álcool. Eu trabalhei numa usina de açúcar e álcool e lá o objetivo final era produzir açúcar e álcool. Só que dessa fase até produzir o açúcar e álcool, tinha alguns subprodutos que eram alguns álcools que era éster, se não me engano, que eram álcools que eram usados na indústria de cosméticos, de perfumes. Também tinha torta de filtro, que era usada como adubo. Só que o final mesmo era açúcar e álcool. E o nosso casamento, o fim dele, o propósito dele é de nós nutrirmos emocionalmente, de nós termos um propósito, de nós... Meu vídeo está pausando. Voltou aí, meu amigo Thiago. Então, continuando a etapa do compromisso, que é a quarta etapa. Já falei da etapa aqui da estabilidade, mas nós temos que sair da etapa da estabilidade e ir para outra etapa, que é a etapa do compromisso. Então, não tem a ver com o casamento, mas é o compromisso de continuar crescendo, de desenvolver as minhas habilidades emocionais, né? A gente se rende à realidade que o seu parceiro são humanos, são cheios de defeito, que o nosso relacionamento tem falhas e a gente escolhe um ao outro conscientemente. Então a gente pode dizer honestamente ao nosso parceiro: eu não preciso de você, eu escolho você, sabendo tudo o que sei sobre você, de bom ou de ruim. E isso me faz lembrar do amor de Deus. Deus nos escolheu antes mesmo de nós nascermos. Deus nos escolheu mesmo sabendo que nós éramos um projeto falido, né? Há um versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus acreditou em mim e em você, porque Deus sabe que nós somos capazes de amar, somos capazes de sermos a nossa melhor versão. E nosso casamento, nossos parceiros, a nossa esposa, marido, eles são capazes de ser a melhor versão. Basta nós acreditarmos e nutrirmos. Quando eu reconheço o valor da minha esposa, ela é nutrida pelo meu amor. Por consequência, eu recebo o amor dela e nós dois crescemos. Né? O trabalho no mundo como um casal está apenas começando nessa etapa do compromisso, a quarta etapa, eu estou falando. Né? A gente experimenta um belo equilíbrio de amor, pertencimento, diversão, poder, liberdade. Só que aqui a armadilha é tornar preguiçoso e manter, né, e não manter a nossa conexão emocional. Porque, como eu disse, a gente evolui, a gente muda. Nós temos etapas na nossa vida, da criação do filho, do trabalho. E se a gente para de se conectar emocionalmente, a gente se distancia, a gente vai tentar preencher a lacuna com outros programas. E um fato interessante é que essa fase, este é o primeiro estágio do relacionamento em que você está realmente preparado para se casar no ponto de vista da doutora, né? Porque muitos de nós se casamos no estágio do romance, quando estamos drogados, né, pelos hormônios lá, como eu disse, dopamina, né, como que eu falo? Deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos motivados por hormônios que nos fez querer estar com essa pessoa. Ocitocina, feniletilamina, serotonina e dopamina.
E por que que é comparada com como que se nós estivéssemos drogado? Porque esses hormônios são liberados, às vezes, quando a gente consome alguma substância, né? Então, a gente agora está consciente e deveria ser nesta fase, né? Porque a gente aprende a lidar com o conflito, com a diferença um do outro. E passando para o quinto estágio, que é a felicidade, o estágio da cocriação. O relacionamento evolui para além dos limites da sua unidade familiar e como um adolescente saindo de casa, ele se move para o mundo. Eu agora começo a me conectar com a minha esposa e agora eu começo a viver um propósito. Eu começo a entender os meus filhos, o porquê da importância de deixar um legado, de fazer com que ele tenha boas memórias no nosso relacionamento, o quão é importante ele ter segurança no nosso relacionamento. A gente aprende que o amor não é paixão, amor não é poder, amar não é estabilidade e amor não é compromisso, é uma evolução, é um verbo, é uma constância. Amar é nutrir, é crescer. Isso me faz lembrar da lavoura, que são ciclos. Todo ano eu trabalho com lavoura, a gente planta soja em outubro, depois colhe, planta milho e em cada estágio desse, em cada ano desse, tem dificuldade diferente, tem desafio diferente. Esse ano teve seca, esse ano teve alguns intempéries que impossibilitou as pessoas de produzir da maneira que produzia nos outros anos. E no nosso relacionamento é isso. A cada ano a gente passa por desafio, passa por ciclos. E nesse ciclo, quando nós estamos conectados emocionalmente, quando a gente está unido com o nosso cônjuge de uma forma emocional, a gente ultrapassa essas intempéries de uma maneira mais positiva. E vendo o nosso casamento, né, com esse senso de propósito, a gente vê a vida de uma forma diferente. Então os dois, o casal, naturalmente são chamados a retribuir a sociedade de alguma forma, né? E muitas das vezes a gente, nesse estágio, trabalha junto em um projeto colaborativo, algum tipo criativo, né, que visa tornar o mundo um lugar melhor, como na criação de um negócio, uma instituição de caridade, uma obra de arte ou uma criança criada conscientemente. Então, o casamento ele tem um propósito, que é nós vivermos em plena felicidade, de nós compartilharmos com outras pessoas, de nós refletirmos isso para outras pessoas e de nós deixarmos um legado para os nossos filhos. Porque quando você começa a entender as emoções, alguns problemas que são hoje geradas ou despertadas no nosso casamento, muitas dessas raízes são lá da nossa infância, são do relacionamento dos nossos pais. E quando nós começamos a trabalhar isso, nós entendemos a importância de deixarmos boas memórias para os nossos filhos. E esse é o propósito a qual Deus deixou para nós. A família é a célula da sociedade. E uma família bem nutrida, uma família que cresce, ela deixa um legado para as próximas gerações, para os filhos. Então, se nós estamos juntos, uma dica aqui do especialista, há muito ano, tome cuidado para não investir tanta energia no mundo exterior a ponto de esquecer de nutrir o nosso relacionamento. Como eu disse no outro vídeo anterior, que existem fugas que às vezes nós colocamos para suplantar ou para nos trazer prazer, porque às vezes o nosso casamento ele não nos traz esse prazer. E nós temos que também ter essa mentalidade de às vezes não aumentar muito a nossa agenda e perder o foco do nosso casamento. Então, é isso aí. A conclusão que nós aprendemos é que existem 5 estágios: a fase do romance, a luta pelo poder, da estabilidade, do compromisso, o 4º, e o último, da felicidade. E a importância dentre todos esses ciclos é que nós resolvamos nossos conflitos de uma maneira que construa o nosso parceiro em vez de derrubar ele, estabelecer uma conexão emocional confiável,
reparar confiança quebrada e curar as velhas feridas, como eu disse, da nossa infância, e aceitar as falhas do nosso parceiro e apreciar ele como ele é, diferente de nós. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou Jefferson, do canal, da página Amor que Desejo. Meu forte abraço, obrigado meu amigo Tiagão por sua atenção e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.